Então vamos em frente na nossa conversa de hoje sobre o pior da vida. Como é ruim ficar sozinho. Ficar sozinho não é ruim, tem gente que precisa. Eu não sei vocês, eu gosto de ter momentos a sós. Não é? Momentos a sós eu tenho todo dia, e não é a sós. Pois eu vou explicar, porque não dá para ficar mais a sós, eu não consigo. Porque onde eu vou ele está comigo. Então não tem mais solidão, não existe solidão. Mas realmente, solidão, tem gente que não gosta e tem gente que já nasce meio solitário. Vou explicar para vocês. Bebê é o seguinte, põe no berço, chora, porque não quer ficar sozinho. Está chamando atenção, precisa de colo. E aí a mãe pega no colo, aí está no colo o bebê ou a criança pequena, e aí você, por algum motivo, tem que deixar ele ali, o que ele faz? Chora, porque não quer ficar sozinho. Então, isso é o normal. E vamos dizer assim, não sei, 90% ou mais é assim. Tem uns que nascem diferente. Minha mãe dizia o seguinte, falava assim, Ricardo, quando era bebê, a gente nunca sabia quando ele tinha acordado, porque ele não chorava. Acordava no berço, ficava brincando sozinho, arranjava alguma coisa, mas não chorava. Então ela nunca sabia quanto tempo fazia que eu tinha acordado. Eu era criança do avesso, contrário. Me pegava no colo, eu começava a chorar. Aí me colocava, eu parava. Beleza, não quero, me deixa sozinho. Então, olha que interessante, tem gente que nasce diferente, porque o normal é não querer a solidão. Né? E eu não sou solitário, não gosto da solidão, tem momentos, eu preciso de momentos solitários. O homem precisa disso, não sei, você tem um homem em casa, 2, né? Porque desde pequeno já é assim, né? Lá em casa tem 3, é complicado. Ele precisa de momentos sozinho? Como que chama isso? Vocês já ouviram? As mulheres falam que é o momento que o homem vai ou a caixa, para a caverna. Já leu bastante, a Elisa, ela sabe. É o momento que o homem vai para a caverna. E a Michele fala para mim assim, você realmente vai para a caverna, porque às vezes está um dia ensolarado lá fora, e ela é aquela pessoa assim, abre cortina, abre janela, eu vou para o escritório, eu fecho a janela, fecho a cortina e deixo escuro. Você aí na sua caverna. O homem precisa da caverna dele. É um momento que a gente precisa estar com os nossos pensamentos e tal. Porque o natural, dizem que é assim, a mulher resolve os problemas como? Falando. E o homem que não entendeu isso, está complicada a situação dele. Porque a mulher, ela vai chegar para o homem e ela vai começar a conversar com ele, desabafar, e vai dizer coisas que vai ofender ele, que vai magoar ele, mas ela está buscando a resolução, ela está resolvendo a coisa. E ela vai... E depois que eu aprendi isso, eu peguei assim, eu coloquei na tecla mute, sabe aquela que eu... E ela fala, Aí eu tenho um sistema assim que cada 15 segundos faz Minha cabeça está lá no Japão. E eu estou assim, é mesmo, é mesmo, é uma pilhazinha. E dá certo, porque o negócio dela é desabafar, não é comigo, não é pessoal. Terminou, ela chora às vezes, né, ri, dá um abraço. Ai, meu marido me escuta, que coisa maravilhosa. Mal sabe ela. Mas a verdade é que ela precisa desabafar. O homem vai resolver um problema, ele tem que entrar na caverna, fica lá. Aí quando ele sair de lá, beleza, ele sai com a resolução, porque eu tenho que resolver aqui, sozinho, pensamento. Eu gosto de caminhar, eu gosto da caverna, mas eu gosto de caminhar. Eu ultimamente tenho feito isso quase todo dia. Saio para fazer uma caminhada, porque não está chovendo muito, não choveu pelo menos na minha região semana passada, toda noite saía para dar uma volta grande, assim, alguns quilômetros, e vou lá, meus pensamentos estão aqui trabalhando. Mas não é só isso, porque eu não estou sozinho, não estou solitário. Solidão. Olha o que eles inventaram na Holanda. Quando eu cheguei aqui na Bélgica, 10 anos atrás, pouco depois eu ouvi isso. Por acaso, nesses países aqui, ao redor de onde a gente está, o que mais tem é gente como a vovó Alzira. É ou não é? A gente viu isso semana passada sobre envelhecer. Né? 1/5 da população ou mais, no Japão já é quase 1/3, tem mais de 65 anos de idade.
E aí muitos desses idosos estão em casa sozinhos, porque uma série de circunstâncias da vida. Tem a casa própria, muitos deles estão morando na casa deles, os filhos já foram, os netos, não tem ninguém, mora sozinho. Como é ruim. E não é só por estar sozinho, mas também para fazer uma série de atividades. Ir no mercado, como que carrega as coisas? Entende? O que eles criaram na Holanda? Eu achei isso fantástico. Eles criaram um sistema onde o idoso, que tem o seu apartamento no centro de Amsterdã, ou em alguma outra cidade, que mora sozinho, coloca a casa, um quarto da casa à disposição de um estudante. Olha que legal. Aí o estudante que precisa de um lugar para morar, vai para aquela casa daquele idoso, vai morar ali naquele quarto, vai ter um teto e vai ajudar em tudo que puder. Aí precisa ir no mercado? Aquele jovem que está fazendo faculdade, né, tem força, vai carregar as compras. Precisa ir na farmácia? Pode deixar. Vou lá para você. Vai lá, traz o remédio. Olha que coisa boa. Quer dizer, um ajudando o outro e acabou a solidão. Porque de vez em quando vai ter alguém para fazer a refeição junto, para conversar, para bater papo. E a avó Alzira sabe. Né? Conversar com um jovem é muito bom, porque deixa a gente mais jovem, não é? Acabei de ter uma conversa ali, agora uns 15 minutos, com uma moça de 16 anos. Batemos papo. A gente estava conversando algumas coisas da vida, muito interessante. Voltei no tempo. Estava lá com 16 de novo, pensando nas minhas coisas de 16 anos. É muito bom estar com um jovem. Olha que ideia fantástica que tiveram na Holanda. Né? E funciona, lá está funcionando muito bem, para não ter solidão. Eu já falei isso ano passado, quem for nas séries, eu não lembro qual série que foi, mas eu falei sobre isso. Qual é a pior punição que pode dar para um ser humano? A pessoa comete um crime, ela vai presa. Geralmente ela está presa numa cela com outras pessoas. Às vezes tem um companheiro de cela, uma companheira de cela. Aí comete um crime dentro da prisão, ou faz alguma coisa lá que merece uma punição. Qual que é a punição para o detento? A solitária. Olha que interessante. A pessoa já está sendo punida do relacionamento com as pessoas que ama. Tirar a liberdade, eu espero nunca que um policial coloque algemas nas minhas mãos, porque eu vou ter que respirar fundo. Que tirar a liberdade realmente é a pior coisa que tem. Você não poder mexer as mãos, fica ali, preso. Eu me lembro que eu estava na época, 5ª série, e no intervalo eu estava brincando no recreio com os meninos e tal, e o pessoal da 6ª série, que eram maiores, ou 7ª, me pegaram e fizeram o seguinte comigo. Tinha um caixote, era um banco de madeira, só que na realidade ele era um caixote. Como que ele era? Era comprido. Só que o assento dele era uma caixa comprida, que o pessoal sentava. Abria e tinha um buraco no meio para guardar coisa. O que eles fizeram? Menininhos, 5ª série, eu acho que eu tinha quantos anos? 10 anos de idade. O que eles fizeram? Me jogaram lá dentro. Sentaram em cima e passaram o recreio inteiro batendo papo comigo trancado lá dentro. Eu lembro pouca coisa daquele ano, 1985. Já ficou na história, né? Está lá longe. Esse momento eu lembro como se fosse ontem. Por quê? Que coisa terrível ficar preso. Eu não tenho claustrofobia, mas eu já tive momentos assim que eu senti um pouco. É muito ruim ficar preso. Agora, ficar preso na solitária. A pessoa está ali, não tem contato com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os amigos, com a esposa, seja lá. A pessoa cortou da sociedade. Aí está ali e coloca dentro de uma cela, em alguns países, porque tem leis e tem regras que regem isso aí. Tem lugar que abusa. Fica na solitária e a gente já viu em filmes, principalmente antigamente, o que faziam? Deixavam na solitária no escuro. Aí para não ficar louco, você talvez já viu em algum filme isso. O que o detento faz? Ele fica lá dentro e eles jogam para ele uma moedinha. Por quê? Para ele ter alguma coisa para fazer. Que aí ele joga a moeda, ela some e ele fica procurando na cela, até achar. Aí joga de novo e fica procurando para ter alguma coisa para fazer, porque ficar no escuro, trancado, sozinho, sem ter com quem conversar. Vou estragar aqui geral agora. Eu vou contar para vocês o filme, para mim, que eu considero o melhor filme já feito. É um filme argentino, chamado O Segredo dos Seus Olhos. Tem o melhor
e chama em inglês plot twist. É o melhor final para mim, que você não espera. Eu tomei um susto, eu tomei um choque. Não vou contar tudo, porque senão vai estragar. Um dia você tem que ver, o filme é muito bom. Chama O Segredo dos Seus Olhos. E tem um momento que tem alguém que está preso por muitos anos, porque alguém está querendo, não é vingar, mas punir o assassino da esposa. E aí ele estava com a polícia trabalhando, ajudando, e aí prenderam. Só que aí alguém por lá de dentro, na corrupção na Argentina, em Buenos Aires, liberou. E agora ele estava trabalhando para a polícia, e foi só para se vingar de um outro colega lá que fizeram isso. E aí o cara sumiu. Esse assassino sumiu. E o outro investigador já estava aposentado, ele vai pesquisar e vai falar, cadê o rapaz? Descobriu que ele estava preso. 25 anos. 25 anos. O cara construiu na fazenda uma cela, conseguiu pegar ele e colocou ele lá. Dava um mínimo de comida para ele, mantinha ele vivo, e a vida dele, eu fiquei pensando, olha só, a vida dele por 25 anos era manter o outro na solitária. Sabe o que choca? É que na hora que o policial descobre, e ele chega lá, e quando ele olha dentro da cela, ele toma aquele susto, e ele vê aquele homem agora careca, bem mais velho, 25 anos depois, preso. E aí o outro reconhece o policial, né? Era o marido que estava ali, prendeu. Quando ele vem no policial, ele vai tentar tocar ele, e o policial se afasta. Ele está dentro de uma grade, assim. Aí o que ele fala foi o que, assim, a gente vê o que é solidão. O que matou, está ali dentro. Sabe o que ele diz? Ele diz assim, diz para ele, pelo menos, falar comigo. Olha o que é a tortura. Ele manteve 25 anos, o camarada preso, dava para ele de comer, mas não falava com ele uma palavra. Quer dizer, a punição foi, você vai ficar na solitária aí, e não vai ter ninguém nem para falar com você. Ele não pediu, me tira daqui, me traz alguma comida. Não, ele só pediu, fala para ele, pelo menos, falar comigo. Pensa nisso, qual é a necessidade que a gente tem de se relacionar, de ter contato com as outras pessoas? Eu acho que isso seria até impossível, porque aquele homem ia enlouquecer. Ficar tanto tempo sem conversar com alguém, sem falar com alguém, a pessoa fica louca, ela perde o juízo. Então a gente foi feito para se relacionar, e a gente vê a prova disso, é essa punição extrema. Está preso, tirar a liberdade, isolar a pessoa. Agora, a solitária é o limite máximo. É a pessoa está sendo punida mesmo, porque a gente foge da solidão. A gente não quer ficar sozinho. Então, eu acho que é até pior. Então, no filme acontece isso, porque eles estão discutindo no começo, falou, se prender ele, qual vai ser a punição? Aí o policial fala para ele assim, fazer o quê? Aqui no nosso país não tem pena de morte. Ele falou, eu não quero pena de morte para ele. Pena de morte é muito pouco para o que ele fez. Eu quero que ele viva até o fim da vida com dias vazios, sabendo que não tem nada na vida dele. Não tem amanhã, não tem futuro, não tem sono, não tem plano, não tem projeto. Isso é punição. Isso é punição. Porque todo mundo tem esperança. A gente tem esperança. A gente tem sonhos, a gente tem planos. A gente pensa, ano que vem vai ser melhor. E você está ali e sabe que todos os dias vão ser iguais. E o rapaz fala, cheios de nada. É um vivo morto, é um zumbi. Porque está vivo, mas não está vivo, não tem vida. Solidão. Mas tem momentos que a solidão é importante. Tem momentos que a gente precisa de solidão. Acontece que, espiritualmente, quem entende isso sabe que a gente nunca está sozinho. A gente nunca está sozinho. Primeiro, a gente tem alguém que acompanha a gente o tempo todo. Fala aí, Marineide, quem que acompanha a gente o tempo todo? Não dá para se livrar. Não, tem alguém que está... Mais que isso, o anjo. Você tem um anjo, esquece, não tem como se livrar. Ele vai cuidar de você do momento que você foi gerado até a sua morte. Tem um anjo da guarda que está com a gente o tempo todo. A gente que não pensa, a gente que esquece. Porque senão a gente não faria certas coisas. Tem alguém que está anotando e vendo tudo que a gente está fazendo. Porque tem registros, a Bíblia fala disso. Tem livros no céu. Então a gente tem um anjo que acompanha a gente. Jesus está com a gente, o Espírito Santo está com a gente. Se a pessoa não tem contato com ele, vai se sentir só. A gente precisa entender isso para estar longe da solidão.
Porque tem momentos que a gente se sente só. Solidão não é um estado físico, é um estado de espírito. Concorda? Por quê? Porque uma pessoa pode estar completamente sozinha, numa ilha deserta, e não se sentir só. E pode ter alguém que está aqui em Bruxelas, no centro da cidade, rodeada por gente, e está se sentindo completamente sozinho. É ou não é? Então é um estado de espírito, solidão. Não é um estado físico. A pessoa pode estar na solitária. Pode estar lá, recebendo aquela punição máxima. E não está se sentindo sozinho. E nem se sentir punido. Nem se sentir punido. Estou aqui de boa, tranquilo. Porque solidão é um estado de espírito. Eu me lembro uma vez que eu me senti assim. Essa frase é terrível. Quando você diz assim, o que eu estou fazendo aqui? Sabe aquela sensação, não queria estar aqui? Eu me lembro muito bem, primeira vez que eu saí do Brasil, coincidência ou não, foi para Bruxelas. Tinha 21 anos de idade, em 1995. Peguei um voo de São Paulo, na época tinha, direto para Bruxelas. Vim descer aqui. E aí, coincidência, vim morar aqui, né? Vim viver aqui, tantos anos depois. Mas depois eu fui para os Estados Unidos, eu queria estudar inglês para ser missionário, ir pelo mundo como missionário, precisava do inglês. E eu fui sozinho. Na época, isso aí foi em 97, final do ano de 97. A questão do dólar, o preço das coisas, a passagem era muito cara. Hoje, depois da pandemia, encareceu muito, né? Está super caro. Eu vou para o Brasil agora, dica, eu vou pela Delta. Eu tenho que fazer 2 voos. Esse é o incômodo, sai bem barato. Sai bem barato. Eu saio assim, Bruxelas, Nova York, fico lá quase um dia inteiro, e aí à noite... Então, em vez de gastar 2 dias de viagem, sair num, chegar no outro, eu gasto 3. Então, faço 2 voos, porque 7 horas até os Estados Unidos, depois mais 8 ou 9 até o Brasil. Faço 2 voos, mas o preço, por algum motivo, vale muito a pena. A Michelle falou para mim, cuidado com o que você gasta lá em Manhattan, que senão não vai valer a pena mesmo. Esse ano eu vou de novo, começo de outubro, volto no começo de novembro. Vou Nova York e São Paulo, porque vale a pena, muito mais barato. Que eu tenho que fazer 2 voos. Aí, quando eu saí de São Paulo, na realidade, meu irmão, na época, trabalhava numa agência de turismo. Olha só, hoje a gente vai online e compra passagem, escolhe o que a gente quer. Meu irmão foi pesquisar o jeito mais barato de eu chegar do Brasil, de São Paulo, até Lincoln, Nebraska. Onde que fica isso? No meio dos Estados Unidos. Você pega o mapa dos Estados Unidos, faz um X, vai dar Nebraska no meio do X. É bem lá no meio. Como que eu ia chegar lá? Olha o que ele arranjou encrenca para mim. Você vai sair do Rio de Janeiro, beleza, eu fui para lá, tinha um primo que morava lá, fiquei na casa dele, passei no Rio. Olha só, que loucura. É coisa de brasileiro pobre mesmo, porque não, loucura fazer. Hoje eu não faria. Saí do Rio para São Paulo, porque o voo nascia no Rio, mas aí tinha que pegar no Rio. Foi Rio, São Paulo. Aí um pessoal subiu, um pessoal desceu, um avião grande, foi para Miami. Chegou em Miami, tinha que pegar um voo para Orlando. Lá vou eu para Orlando. Aí era um desses, tipo esse ATR aí que caiu, de hélice e tal. Um barulhão, que ele fazia um barulho. Eu estava exausto, não consegui dormir. Chegou em Orlando, aí eu fiquei na casa do sobrinho de um amigo meu, fiquei alguns dias, aí dali saí. Orlando, Atlanta, Atlanta, Chicago, Chicago, Lincoln, Nebraska. Olha o tanto de voo que eu tinha que fazer, que meu irmão conseguiu fazer uma gambiarra, não, uma adaptação técnica, né, que a gente fala. Fez aquele jeitinho brasileiro para ficar bem barato. Ficou barato, mas olha o tanto de voo que eu tive que fazer. Pior, eu cheguei em Chicago, de manhã cedinho, eu ia pegar o voo, que era o último voo para o Nebraska, de noite. Eu fiquei o dia inteiro. Eu estava indo lá fazer o quê? O que eu falei? O que eu estava indo fazer? Aprender inglês. Aprendi. Mas não, eu falava muito pouco. Sabe aquela coisa assim? Bom, vou estudar antes para poder me virar. Eu vou sozinho. Aquela coisa, brasileiro, né? Deixei para o último mês. Aí no último mês eu peguei um kit. Era um curso assim que tinha um livro e era aquelas fitas cassete. Era muito bom o curso. Acho que era. Era uma maletinha assim, ó, com as fitas cassete. E eu tinha 20 e poucos dias, eram 20 e poucas fitas. Eu lembro que dava certinho, era uma por dia. Eu falei, vou fazer esse curso que você precisava de um tempão. Era um por dia. E eu fiz bem feitinho o curso, terminou e fui. Resultado. Eu sabia fazer pergunta como ninguém. Agora vai entender a resposta. Porque eu não tinha prática.
Então, a pergunta gramaticalmente, e a fita eu ia ouvindo, eu fazia direitinho. Aí a pessoa achava, esse cara fala, né? Isso aí, porque isso que acontecia no Japão, comigo e a Michele. Lá no Japão, ela não estudou japonês. Eu falei, vou estudar para quê? Né? Só vamos aprender japonês, vai ficar 2 anos aqui, só vai usar no Japão. Eu falei, não, vou estudar esse negócio, porque eu gosto de língua, eu quero aprender. Estudava 1 hora, todo dia, ia para a aula e tal, fazia as tarefas de japonês. Aí era um problema, porque meu ouvido, por algum motivo, ela sabe, não é bom. Eu demoro a entender as coisas. Agora, com o holandês, eu estou até falando bem, mas para entender. Meu ouvido não é bom para entender. Qualquer língua, demora para eu... E ela pega assim, ó. Então, era assim, a gente junto dava direitinho, né? Porque eu chegava e falava em japonês a pergunta assim, ó. Qualquer um falava assim, esse aí nasceu aqui. Apesar de não ter olho de japonês, não ter olho puxado. Fazia a pergunta direitinho. Aí vinha aquela resposta, né? E eu virava, Michele, o que ele falou? Acredite ou não, ela entendeu. Aí ela virava para mim, ele falou assim, assim, assim. Falei, aí eu falava tudo. Então a gente junto, ela era o ouvido, eu era a boca. E funcionava, né? Até hoje ainda é assim, né? Em holandês, coisa, ela fica me colocando assim, vai você, lá vou eu me queimar. Porque eu falo, porque eu priorizei sempre nas línguas que eu estudei, né? Que hoje são 4 que eu consigo pregar. Mas o holandês, eu me viro em italiano, a Michele sabe, não passo fome, ela fala fluente. E japonês eu uso hoje só para me divertir. Mas eu sempre... Hã? Na Itália ninguém passa fome, tá certo. Não tem como passar fome, né? Tá igual o Kalel, que o Kalel está estudando espanhol agora. Meus meninos já estão na 4ª língua, porque eles já estão com o português, holandês e inglês. Agora estão estudando espanhol, porque tem uma igreja aqui em Bruxelas, em espanhol, a Alessandra sabe, né? Eles queriam falar com seu pai, né? E falaram um pouquinho, estão animados para aprender espanhol. E eu contei para eles hoje de manhã que eu estava lá, e eles... Tinha uma musiquinha que eles estavam aprendendo no curso de espanhol deles, que era assim, mi passatempo favorito. E aí, o Kalel, adivinha? Ele, mi passatempo favorito é comer. Aí eu falei, esse menino vai precisar mudar esse passatempo aí, que daqui a pouco ele vai estar assim, ó, papai, porque o passatempo favorito dele é comer. Esse menino ama comer. A gente ensinou a fazer oração, ele vai fazer oração, e aí, em qualquer situação, ele começa assim, é para dormir. Senhor, obrigado pelo dia, alguma coisa assim, né? Me dá uma boa noite. Ele começa assim, Papai do céu, obrigado pelo dia, obrigado pelas comidinhas. Toda oração ele tem que falar. Aí o Toff, para copiar, ele copia, ele faz oração, ele também tem que falar da refeição, tem que falar da comida. Um dia chegou uma tarefa da escola, era uma folha assim, e aí tinha que colocar assim, qual é a sua coisa favorita? O que você mais gosta na vida? Tinha um quadrado para fazer o desenho. Kalel, o que você vai fazer? Quantos anos ele tinha, Michele? 3 anos, 3 anos e meio? Por aí, né? Aí a gente ficou falando para ele, faz aí um carrinho, faz um dos joguinhos, faz um bichinho que gosta. Que bichinho que você gosta? A gente ficou sugerindo. E ele ficou pensando. Depois, quando fomos ver a folha, o que tinha? Um prato de comida. A coisa que você mais gosta. Ele fez um prato de comida, colocou assim o círculo e as coisas dentro do prato. É o que ele mais gosta. Esse menino vai trabalhar no, que eles falam, Oreca, né? Vai trabalhar em restaurante, alguma coisa ele vai trabalhar. Espero que não pare no McDonald's, que meu irmão trabalhou no McDonald's nos Estados Unidos um tempo, e ele falou assim, o problema é que ali, você trabalhando ali dentro, você pode comer o que você quiser, quanto quiser. Dura uma semana, né? Porque depois a pessoa enjoa. Mas aí, por isso que você vai crescendo ali dentro, né? Se for trabalhar ali, esse aí... Mas eu estava falando que a língua, eu priorizei falar. E aí eu queria falar e o entender, não entendia. Agora eu vou voltar lá naquela viagem. Eu cheguei em Chicago. Fui lá para aprender inglês. Sabia fazer as perguntas. Eu lembro direitinho. Eu chegava assim. Quando chegava o voo, que eram tantos voos, né? Aí falava assim, passageiros do voo tal, a bagagem de vocês, e eu tinha que conectar num outro, não era conexão, eu tinha que pegar a bagagem e fazer um novo check-in, porque os horários eram longos um do outro. Aí falava o portão, eu não entendia nada. Aí eu chegava para a pessoa no balcão, saía, e aí eu falava assim, bem tranquilo, eu falei, olha, acabei de chegar, de tal voo, e eu preciso saber em qual esteira está a minha bagagem. Por favor, fala devagar. Eu falava tudo em inglês, bem certinho. Aí a pessoa, com maior paciência, devagar, falava para mim, aí eu entendia o número, aí eu ia lá, pegava a bagagem. E assim foi. Quando eu cheguei em Chicago, o último,
Cheguei de manhã, ia sair à noite o voo. E o aeroporto é enorme, já foi, não sei se ainda é, o aeroporto mais movimentado do mundo, o maior aeroporto do mundo, chama Chicago O'Hare, que é ali do lado da cidade de Chicago, porque como é no meio dos Estados Unidos, conecta o país inteiro. E os Estados Unidos ainda é o país do mundo onde mais se voa. A China vai passar, porque a China economicamente cresceu, e todo mundo está viajando de avião, e as companhias aéreas na China são estatais, o governo meteu dinheiro naquilo, o negócio cresceu, vai passar os Estados Unidos. Mas aquele aeroporto é enorme, e aí eu comecei de manhã, e eu sabia que ia sair dali muito tarde à noite. E eu andei aquele aeroporto inteiro, tentando fazer alguma coisa naquele dia. Eu ia para lá e para cá, e para cá. E aí, meu ouvido era inglês, e eu não falava inglês. Eu sabia fazer pergunta, mas eu não falava. Foi me dando uma agonia aquilo, porque parecia, sério, que eu estava dentro de uma colmeia. O barulho parecia abelhas, assim, ó. Porque todo mundo falando e eu não entendia nada. E aí a experiência era essa, meu ouvido estava vindo assim, eu não entendia nada. Eu falei, o que eu estou fazendo nessa colmeia? Eu estava ficando louco. Porque foi muito tempo, eu fiquei lá mais de, talvez, umas 14 horas ou mais. E aquilo foi me dando, e aí me deu aquela sensação, o que eu estou fazendo aqui? Deu arrependimento. Falei, não devia ter saído lá de casa. Para passar por isso, foi uma tortura. Eu estava rodeado de gente. Estava assim, ó, gente que não acabava mais. E eu estava me sentindo como? Sozinho. Sozinho. Um dos momentos que me marcou, que eu pensei assim, isso é solidão. Está cheio de gente aqui, eu não consigo falar com ninguém. Essa sensação é horrível, cheio de emoções, pensamentos, sentimentos. Você quer expressar e não consegue. E não tem como relacionar com as pessoas ao redor. Talvez vocês passaram por isso, quando foi para algum país, chegou e não falava a língua. Não é? Você quer falar, e o pior, sabe o que é o pior nessa situação, de você não conseguir falar a língua para se relacionar? É que as pessoas olham para a gente e acham que a gente é burro. Você é até mais inteligente, tem mais conhecimento que outra pessoa. Ô louco! Porque você não consegue expressar. A pessoa olha para você e não sai nada. E está cheio de coisa ali dentro. Mas não sai, porque não tem um canal de comunicação. Solidão. Bate aquela solidão terrível, porque você não consegue se comunicar. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia alguns textos muito interessantes, mas eu quero saber uma coisa, se o Cáser conseguiu uma imagem que eu mandei, tem uma imagem, coloca aqui aquela imagem para a gente pensar uma coisa. Vamos pensar na vida espiritual. Olha o que acontece com a gente espiritualmente. Isso aqui me ajudou a entender bem claramente algumas histórias na Bíblia e como funciona a nossa relação espiritual com Deus. Deus, vamos imaginar, ele está lá no céu, né? Lá em cima, e a gente está aqui embaixo. Ó. Quando você não conhece a Deus, você não tem relacionamento com Ele, você está aqui no primeiro nível, lá embaixo. Quantas pessoas tem ali? Um monte, tem muita gente. E você se relaciona com elas, porque está todo mundo nesse mesmo nível espiritual, longe de Deus. Aí você entra em contato com Deus, você começa a estudar a Bíblia, você conhece Ele, e algumas coisas, você está mais perto dEle, então você sobe para um outro nível. Tem o mesmo número de pessoas ali? Não, vai afunilando, entendeu? Vai diminuindo. Não tem menos gente que está próximo de Deus. E conforme você vai estudando mais a Bíblia, vai orando, vai tendo comunhão com Ele, vai conhecendo esse Deus, você vai ficando mais perto dEle. Conforme você vai se aproximando de Deus, o que acontece com as pessoas ao redor? Vai desligando e vai diminuindo. Vai diminuindo. Por quê? Porque você não faz mais as mesmas coisas que seus amigos fazem, os seus parentes. Você não vai mais nos mesmos lugares. Você não come, não bebe, não vê, não ouve, não pensa, não lê, não conversa a respeito daquelas coisas que esse pessoal conversa, e você vai se desligando e se distanciando. Você está ficando cada vez mais perto de Deus, mas das pessoas está se distanciando, você vai se isolando. Agora, claro que a gente não pode se isolar das pessoas, porque a gente está no mundo. Jesus estava aqui e ele convivia com as pessoas. Enoque, que foi arrebatado, ele convivia com as pessoas, mas sabe o que ele fazia? O que Jesus fazia, Enoque fazia, e os homens e mulheres de Deus na Bíblia faziam? Tinham momentos a sós com Deus. Passavam bastante tempo com Ele para receber força, energia, poder, resiliência, para suportar esse mundo, e depois eles iam conviver com as pessoas, com essa força, para não ser influenciado, mas para ser
influência. Então, eu analisei isso aqui e comecei a perceber. E eu falei ano passado, alguns ouviram aí. Vai chegando a hora que você está tão perto de Deus, pelo que aprendeu, pelo conhecimento que tem, pela vida que tem, você vai... E aí o seu pensamento já não está igual de todo mundo ao redor. E aí tem pouca gente com quem você consegue conversar sobre esses assuntos. Conversar sobre coisa fútil, dá para conversar com qualquer um, e é o que a gente faz. Você encontra com alguém e começa a falar, mas choveu hoje, hein? Será que amanhã vai fazer sol? Vai dar praia? Aquela coisa. A gente fala do tempo, começa aí. Mas aí você vai falar das suas indagações profundas, das suas conversas mais íntimas. Não tem gente para conversar, né, Marineide? A gente tem um grupo de estudo, dentro do grupo de estudo já criou outro, porque os assuntos são profundos. Não dá para você conversar com todo mundo. Não é com todo mundo que você chega e abre o coração e sai falando, olha, eu tenho essa dúvida, ou aconteceu isso, ou essa coisa. E aí, como começa a entrar no sobrenatural, a pessoa acha que a gente é doido mesmo. Então, eu tenho amigos espirituais, porque senão eu fico louco. Eu chego com eles de vez em quando, eu converso com eles, eu estou ficando louco ou você também vê assim? Também vejo assim. Opa, então não sou só eu. Tem outros loucos por aí também. Senão todo mundo se sente sozinho. A solidão espiritual, você vai se aproximando de Deus. Na Bíblia, quem que é aquela pessoa que está ali no topo? O profeta. O profeta era a pessoa, naquela época, naquele tempo, e aí tem vários na Bíblia, né? Que estava mais perto de Deus. Ele conversava com Deus diretamente, recebia informações de Deus, e aí a gente pensa, Elias, Eliseu, Moisés, que subiu lá no Monte Sinai, viu Deus e recebeu as informações dele, 40 dias lá. Esses é o que estão lá no topo, é o profeta, está bem pertinho de Deus. Esses eram os que estavam mais sozinhos, os mais solitários. João Batista não se casou, teve uma vida dedicada a Deus, estava lá, no topo, solidão. Aqui, mas no nível espiritual, conexão total e completa, bem pertinho de Deus, bem conectado com Deus. Isso acontece com a gente, conforme a gente vai crescendo espiritualmente. Não só isso, academicamente. A pessoa vai estudando, ela tem um nível maior de estudo, de leitura, de conhecimento. Não dá para conversar aquilo com todo mundo, porque as pessoas não vão entender. Tem que ser alguém que também tem aquele mesmo nível. E então, espiritualmente, acontece isso. Aí você chega lá em cima e vem aquela solidão. Olha o que aconteceu com Elias. Elias, chegou um momento que ele falou assim, esse povo está todo corrupto aí, adorando Baal e tal, não tem ninguém te adorando. Sobrou, e ele falou aquilo com propriedade. Ele falou assim, parece que sobrou só eu. Por quê? Porque ele estava em relação com Deus, ele não via mais ninguém adorando a Deus, todo mundo adorando Baal, e aí Deus falou para ele, falou, Elias, calma, fica tranquilo, porque ainda tem 7.000 que estão aí, não dobraram o joelho para Baal, eu conheço eles, você não está vendo, mas tem 7.000, mas 7.000 era pouco, numa nação que tinha milhões, naquela época Israel já tinha milhões de pessoas, tinha 7.000 só, mas Elias falou, estou sozinho, ele estava naquela solidão total e completa, achando só estou eu e Deus. Sabe quantas vezes na Bíblia Deus fala assim, estou contigo? Tem muitas promessas, tem muitos textos. Eu quero compartilhar 3 com vocês. Vocês podem anotar, guarda, porque isso é aquele texto que a gente precisa em certos momentos para tocar o nosso coração e saber, eu não estou sozinho. Tem problemas que a gente enfrenta, tem lutas que a gente passa, e você precisa acreditar na palavra de Deus, pegar esse texto, olhar para ele e falar assim, eu não estou só, Deus está comigo. Tem um muito bonito, que está na parede do quarto dos meus meninos, quem já foi lá viu, o adesivo está colado assim, Josué 1,9, eles sabem de cor, eles sabem português e inglês, vocês já aprenderam holandês também, devia aprender, né? Está lá assim, ó. O que está dizendo? O que Deus falou para Josué? E ele fala isso para a gente também. Que está lá para ele serve para nós, que é o mesmo Deus. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não tem que ter medo de nada, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aonde você for, você não está sozinho. Aonde você for, você não está sozinha. Por quê? Deus está dizendo o quê? Estou contigo. Estou contigo. O cristão de verdade não vai sentir solidão. Não vai. Porque a conexão dele com Deus é assim, ó. Ele está ali. Eu posso não ver.
mas eu sinto e eu ouço Deus. Gênesis 26, 24 diz assim: e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, com quem que ele está falando aqui? Vocês vão perceber. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não era o pai dele, mas era pai, porque quando a gente era descendente de alguém, por exemplo, Jesus, Davi era pai de Jesus, porque ele está na descendência. Então era um descendente, está falando com um neto ou bisneto? Neto de Abraão. Olha só. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Deus falando mais uma vez, eu sou contigo. Interessante, né? Porque em outras línguas, ser e estar é um verbo só. No inglês é assim, em outras línguas também. No português tem distinção entre sou e estou. E aqui, o tradutor, né, não colocou estou contigo. Sou contigo, que é muito mais forte. Sou contigo. Quer dizer, tem a ver com ser, não com estar. Tem a ver com ser, não com estar. Porque estar, tem hora que está e tem hora que não está. Agora, o ser ou é ou não é. Olha que profundo isso. Então, Deus está dizendo para nós assim, sou contigo, não estou contigo, e amanhã eu vou embora. Sou contigo. É ser, faz parte do meu ser. Sou contigo. Olha mais um. Isaías 41, 10. Esse é fantástico. Marca aí, vocês precisam desse verso, esse é forte. Isaías 41, 10. Deus está falando para nós. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Lindo, não é? Deus, ele repete muitas vezes para nós. Você não tem que temer, você não tem medo de nada. Josué, ser forte e corajoso, não tenha medo, porque eu sou contigo. Falou para Jacó, Israel, não tenha medo, vou multiplicar sua descendência, vou te abençoar, porque eu sou contigo. E aqui, para Isaías escreveu, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Eu te sustento com a minha mão poderosa e forte. É isso que a gente tem que entender. Quando eu me sentir sozinho, quando eu estiver sozinho, e em algum momento de dificuldade na vida, não tem ninguém que pode me ajudar. Estou rodeado de gente e eu estou aqui, sozinho. Não, tem um Deus poderoso que está comigo. Uma coisa que a gente precisa aprender, não vai ser hoje, mas a Marineide... Tá. Isaías 41, 10, Josué 1, 9 e Gênesis 26, 24. Gênesis 26, 24. Então, a gente precisa ter intimidade com esse Deus. A gente tem que aprender a conviver com Ele. Eu nunca estou sozinho, porque eu saio com a minha bicicleta aí, como eu falei, e eu estou aqui conversando com o meu amigo. Eu saio para fazer minha caminhada à noite, e eu não estou sozinho. Não tem como. Eu não tenho mais solidão nenhuma, nunca. Às vezes a gente fica em silêncio, porque o silêncio também faz parte do relacionamento. Mas eu estou conversando... Está ligado, exatamente, está ligado. E aí a gente vai conversando, a gente tem que aprender a ouvir a voz desse Deus. Mês que vem, que a gente tem mais um esse mês, né? Já vou falar. Pior da vida, a gente termina semana que vem. Sabe qual é o tema? Miséria. E eu já vou dizer para vocês uma coisa. É o pior da vida. É o pior da vida, é a miséria. Pobreza não é problema. O problema é a miséria. Semana que vem a gente vai entender isso. Vamos discutir esse assunto da miséria. Aí acaba o pior da vida, a gente vai entrar em setembro numa série chamada O Poder. E aí, cada sábado, a gente vai analisar um ponto do poder. E eu vou entrar nesse ponto de a gente aprender a ouvir a voz de Deus. Porque faz toda a diferença na nossa vida ter essa conexão com Deus. A gente precisa de poder para viver. Uma pessoa que vive desconectada de Deus não tem poder. E sem poder a gente só cai, só se fere e fere os outros. Precisamos desse poder na nossa vida. Mês de setembro, não perca. Mesmo horário e mesmo canal. Venha e esteja aqui. A gente vai concluir com a nossa oração. Mas só para a gente refletir. Solidão faz parte da vida. E a gente, às vezes,
a gente sofre com a solidão. Mas entenda, não estamos sós, nunca. Tem um Deus poderoso que não está com a gente, Ele é com a gente. Sou contigo. E Ele vai resolver nossos problemas, porque Ele tem poder para tudo. Ele pode tudo. Ele está ali preenchendo aquele vazio que às vezes alguém deixou que foi embora. Ou partiu e deixou a gente, ou porque faleceu. E fica aquele vazio. Ele está ali para preencher. Esse Deus, Ele está presente na nossa vida, desde antes da gente nascer até o último momento. E vai estar a eternidade com a gente, quando a gente estiver no reino dEle. Ele é o começo e o fim, Ele é o tudo para nós. Então, solidão para quem tem Jesus não existe. Não existe. Ele preenche o vazio e Ele está sempre com a gente. O que a gente precisa é desenvolver o nosso ouvido espiritual para ouvir Ele falando. E aí você vai entender que não está sozinho mesmo. Que essa comunhão é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida. Que preenche todo o vazio que a gente tem aqui e dá ânimo para a gente ter todos os outros relacionamentos e para vencer na vida, nas nossas atividades, nossos sonhos, projetos e planos. Vamos fazer a nossa oração? Vem aqui e leve para casa esses textos no seu coração, na sua mente. Quando Deus, Ele diz para a gente, eu sou contigo. Quando você estiver sentindo só, lembre disso. Jesus, Ele diz, sou contigo. O que Jesus falou quando Ele foi embora? Antes de ir, Ele falou assim, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse, eu vou estar com vocês através do meu Espírito, através do Espírito Santo. Jesus está com a gente constantemente. Muito bem, esse é o momento que a gente espera com carinho. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma vez termos passado esses momentos agradáveis aqui na casa de oração. Abençoe cada um que veio aqui, aqueles que não puderam estar conosco hoje e aqueles que estão online. Abençoa-nos em tudo, em todos os momentos, principalmente nessa semana que vai começar, para que a gente possa sentir a Tua presença constantemente, para que não tenhamos sentimento de solidão, de isolamento, mas que a gente saiba que o Senhor está lá com a gente, ouvindo a nossa voz quando precisamos desabafar, fazendo os pedidos para suprir as nossas necessidades e também tocando nossa mente e nosso coração quando a gente precisa ouvir a Tua voz, falando que nos ama, que nos abençoa, que está com a gente o tempo todo. Abençoe-nos e nos dê o privilégio de estarmos na Tua presença constantemente. Em nome de Jesus oramos. Amém.